Eu me chamo Ana Paula, né, moro aqui na Morada da Floresta há 6 anos. Eu comecei trabalhando numa financeira de veículos. Eu ganhava um valor que era considerado bom, assim, relativo, mas eu vivia com um conflito muito grande interno, que era um trabalho que não estava fazendo bem para o meio ambiente. Então, por mais que financeiramente eu estava ganhando um bom dinheiro, eu vivia com esse conflito e não tinha muito apoio assim da sociedade, falar, por que você vai deixar esse trabalho, está tão bem, né? E então, assim, eu realmente decidi largar tudo para começar uma nova experiência. Primeiramente mudando os nossos hábitos, transformando pequenas coisas, reduzindo o consumo, reutilizando de materiais, consumindo menos, buscando pelo consumo consciente, praticando a compostagem. E eu me perguntava nesse momento, né, o que ia dar, né, o que esse pequeno impacto ia fazer de diferença para o planeta. E aos poucos, assim, o próprio caminho foi mostrando que aquilo que a gente estava praticando estava servindo de inspiração, de uma forma de educação para poder estar trazendo soluções de como lidar com os resíduos, de como produzir menos lixo, de como viver de uma forma mais ecológica. E um dos primeiros produtos que a gente fez aqui foi o bioabsorvente feminino, que é um absorvente feminino assim moderno, né? Porém muito tradicional que se usava antigamente, que ele é de pano. Então ele tem abas, né? A botoa aqui embaixo com botões e é lavável. A proposta do bioabsorvente é também entender que o nosso sangue ele não é sujo, ele poderia gerar uma vida, ele é aquilo de mais nobre que nós temos, que é a nossa gota de DNA, dos nossos nutrientes. E quando é devolvido para a terra, realmente como um adubo, ele nutre muito as plantas. Então, ao invés de contaminar o planeta, a gente pode nutrir o planeta dessa forma. Uma mulher ela gera em média 15 mil absorventes descartáveis durante todo o seu ciclo de vida, desde o primeiro ciclo menstrual até o final. Esse lixo ele demora mais ou menos 450 anos para se decompor no planeta. Então, um absorvente descartável ele é composto de dioxina, que faz o branqueamento do algodão, plástico, o gel. E esse branqueamento e o próprio efeito do gel para o corpo feminino não é algo saudável, né? Não é algo natural, porque o gel ele absorve, então ele tende a absorver a umidade natural do corpo. E o plástico ele fica muito abafado, fica quente, e o que traz muitas vezes para a mulher uma relação com o ciclo menstrual como se fosse algum momento ruim, um momento de desconforto. Isso muda muito quando a mulher usa uma alternativa ecológica, tanto porque não tem contato com as químicas, não é algo tão desconfortável porque não contém plástico, ou ela também não está gerando lixo, então muda muito essa consciência ecológica. Uma outra alternativa, né, que nós passamos a trabalhar também é o copo coletor menstrual, nessa linha da ecologia feminina. Ele é um copo de silicone menstrual, né, que vai coletar o fluxo, ele é um absorvente interno que é introduzido dessa forma, então ele entra com pequena espessura, lá em cima dentro do corpo ele vai coletar o fluxo, eu posso ver quantos ml eu produzi de ciclo menstrual, depois apertar para remover, devolver para a terra ou lavar e reutilizar esse silicone por mais ou menos 10 anos, sem gerar lixo, sem se contaminar com as químicas. E aí eu comecei a perceber uma forte empatia com esse trabalho da ecologia feminina. Depois nós engravidamos da nossa primeira filha, Violeta Luz, e optamos pelo parto natural. Fizemos o parto na água, com uma parteira americana, foi um parto na natureza. Fizemos também um método de parto de lótus, onde o bebê fica conectado por pelo menos 4 horas depois do parto, com o cordão umbilical ligado à placenta, então recebendo toda a transfusão sanguínea, nutrientes. E então foi um parto na água. E com base nessa experiência a gente obteve muito também conhecimento a respeito do parto natural e começou a trabalhar mais ativamente em prol desse movimento de apoio ao parto natural, porque muitas vezes no Brasil, que o índice de cesariana é muito alto, 95%, muitas vezes é falta de informação ou falta de apoio que leva a acontecer um
um movimento desenfreado, assim, né, até um pouco massificante de parto cesariana, agendado por falta de informação, às vezes de apoio, às vezes para a mulher que deseja. Depois a gente começou, com a chegada dos nossos filhos, a usar as fraldas de pano. A gente começou a usar as fraldas antigas, aquelas quadradas com calça plástica, e fomos conhecendo fraldas importadas, produzidas no exterior, vendidas na Europa, produzidas na China, conhecendo diversas soluções, né, possibilidades. Então, com essa pesquisa, a gente a gente criou a nossa fralda Bebês Ecológicos, né, com base nos materiais brasileiros, que foi uma pesquisa longa que cada vez a gente está desenvolvendo com mais aprimoramento, né. Então, a fralda, ela é uma fralda de pano moderna. Ela é tamanho único, então ela tem um formato que se assemelha ao formato das descartáveis, fecha com botões. Então antigamente se usava fita crepe, alfinetes. Dentro da fralda o tecido se mantém sempre seco, a camada impermeável é interna e o tecido fica sempre seco, onde o bebê ele vai ficar sequinho, vai ficar mais quentinho, né? Não vai ficar ali molhado, encharcado. E a fralda é tamanho único, então ela tem um sistema de ajuste por elástico caseado. É um elástico que eu puxo, né, para regular, então eu diminuo para um bebê de 3 meses ou aumento para um bebê de 3 anos. Abotou aqui no botãozinho e guardo esse elástico. A fralda tem também aqui um absorvente, que é um algodão espesso de alta qualidade e uma camada que fica sempre seca. Então, com pouco volume, também pouco espaço no varal, pouco espaço na gaveta, né, poucas dobras, eu posso estar utilizando no bebê. Essa camada sempre seca vai ficar em contato com a pele, então o bebê vai ficar mais sequinho. E eu posso também utilizar esse acessório, que é essa capa anti-vazamentos, onde eu coloco o absorvente dentro e coloco por cima da fralda. Então, quando o bebê faz o xixi, ele vai fazer o xixi dentro desse absorvente, dessa capa anti-vazamentos. E essa capa não vai deixar que o xixi toque na fralda. Então eu posso trocar por diversas vezes esses dois itens, a capa e o absorvente, e manter essa fralda. Então não seria um caso de uma fralda pequena, média, grande, GG. É uma fralda só. E fora a possibilidade de reutilizar várias vezes essa camada de absorvente com a capinha, então a necessidade de compra de fraldas ela reduziu muito. A gente pode calcular que 20 fraldas servem desde um bebê recém-nascido até o desfraude, enquanto que fraldas descartáveis são 6.000 fraldas descartáveis, que equivale a 1 tonelada de lixo no aterro sanitário. É um item que demora mais ou menos 450 anos para se decompor também, né, feito de plástico, algumas químicas, dioxina, algodão. E então, assim, a diferença no cotidiano, na praticidade do uso, seria, por exemplo, ao invés de eu tirar a fralda e jogar no lixo, eu jogo num balde, num recipiente a seco e armazeno todas essas fraldas da troca. O que é sólido, o cocô, eu chacoalho na privada, esguicho uma ducha de água que vai soltar todo o excesso. Então essa mesma fralda vai juntar com as outras e eu vou colocar uma vez por dia todas as fraldas dentro da máquina de lavar, apertar o botão, ela vai lavar com um pouquinho de sabão neutro ou um sabão de coco, eu estendo no sol, recolho e guardo. Então, mais ou menos 20, 25 minutos por dia que eu vou ter esse trabalho de colocar na máquina de lavar, apertar o botão, estender e recolher, né? E guardar. Não considero que é um trabalho muito grande, considerado ao benefício, tanto para o bebê, porque ele não fica em contato com químicas, porque é mais respirável, tanto para o planeta, pela questão do lixo, e tanto econômica também, porque se for comparar 20 fraldas de pano modernas para 6.000 fraldas descartáveis, a gente calcula em média umas 5 vezes maior economia, né, ao longo desse tempo. A gente cria e educa os nossos filhos em casa até o momento. A Violeta tem 4 anos e a gente tem um segundo filho que também nasceu de parto natural na água, que é o Micá. Então a gente procura estar com eles em casa, entendendo que essa primeira fase, a necessidade principal realmente é o amor, é o afeto, o desenvolvimento da motricidade. Então a gente procura fazer um ambiente preparado, com plantas, balança, tanque de areia, brinquedos à altura, mesinhas baixinhas, onde eles têm essa possibilidade de desenvolver e aprender pelo brincar.
Quem quiser conhecer mais sobre os produtos ecológicos e as soluções da Morada da Floresta, acesse o site www.moradadafloresta.org.br. Lá você vai encontrar as composteiras domésticas, as fraldas ecológicas, os ecoabsorventes femininos e o Moon Cup.